Olá, queridos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula. Aqui é o professor Marcos Oliveto. Hoje nós vamos falar do conjunto dos números racionais e suas propriedades. Deixe o seu gostei no vídeo para estar ajudando na divulgação. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito e aproveite o máximo, tá bom? Os números racionais, nós podemos representar eles, como resultado da divisão entre dois números inteiros quaisquer, tá? Lembrando que o denominador sempre tem que ser diferente de zero, tá? Por isso nós colocamos aí divisor não nulos, tá bom? Só não entendi muito bem não. Olha só, eu tenho o quociente dividendo, que é o A, e o divisor, que é o B, dividendo e divisor, que é o B, tá? A e B, eles pertencem aos números inteiros, conjunto que nós vimos na videoaula passada. Só que o detalhe, pessoal, o B, o denominador, que é o divisor, ele tem que ser obrigatoriamente diferente de zero. Você nunca vai poder ter alguma coisa dividido por zero, tá bom? Essa é a definição do conjunto dos números racionais, tá? A representação na reta numérica, ela é bem intuitiva, pessoal. No conjunto dos números inteiros, nós vimos que são todos os números positivos e também os números negativos. O que muda para o conjunto dos números racionais, tá? São as frações decimais, ou seja, são os números que estão entre dois números inteiros. São as frações e os números decimais. Preste atenção, quanto é a metade de R$1? 50 centavos. A metade, 1 sobre 2, uma fração, número racional. 50 centavos, que é 1 sobre 2, 0,50. Então, número decimal também é um número racional. Fechado? Dessa maneira. Você precisa saber de uma coisa. Quando você tem 1 dividido por 2, é a mesma forma de você representar 1 sobre 2. É como se você tivesse R$1 sendo dividido entre duas pessoas. Cada pessoa vai receber 50 centavos. Essa representação aqui é um número racional. Portanto, esse número racional, o meio, tá? Ou seja, 0,5, ele encontra-se equidistante exatamente na metade entre 0 e 1. Está exatamente no meio. O espaço entre 0 e 1 está sendo dividido em duas partes iguais, tá bom? A metade, 0,5. Fechado? Quando você divide 3 por 5, R$3 dividido para 5 pessoas, nota a fração, 3 sobre 5. É um número racional. Então, quando você divide R$3 para 5 pessoas, significa que cada pessoa vai receber 60 centavos. Olha a representação decimal. Então, é um número racional. Tudo bem? Nós vimos na nossa videoaula 1 que nós temos o conjunto dos números naturais, são todos os números partindo do zero positivo, tá? Nós vimos também os inteiros negativos, que nós, englobando com os números positivos, nós temos o conjunto dos números inteiros, que são todos os positivos quanto os negativos, e os números racionais, eles adentram para fazer parte do nosso conjunto, tá? Os números racionais fracionários, criando o conjunto dos números racionais, tá bom? Então, você tem os números naturais contidos nos números inteiros, como nós vimos na videoaula anterior, e nesse caso, os números inteiros, eles também são subconjunto dos números racionais. Portanto, os números inteiros, eles estão contidos nos números racionais, tá? Ou seja, os naturais estão contidos nos inteiros, os inteiros estão contidos nos racionais. Então, você tem um conjunto total, onde você tem aí dois subconjuntos. Os naturais, os positivos, partindo do zero, e os inteiros, tanto os positivos quanto os negativos. Tranquilo? Show de bola, né? As propriedades dos números racionais. O que você precisa saber? Primeiro, todo número natural e todo número inteiro, ele é um número racional. Porque nós vimos que os naturais e os inteiros aqui, ó, eles são subconjunto dos números racionais, tá? Propriedade 2. A soma ou a diferença entre dois números racionais
sempre vai resultar em outro número racional. Quer ver como é verdade? Quando você somar 3 sobre 2 mais 4 sobre 2, você vai ter 7 sobre 2. Para quem não lembra, quando você tem soma de fração com denominador igual, você conserva o denominador e soma os numeradores. 3 mais 4, 7. Tá bom? Então, olha só. 7 sobre 2 também é um número racional. Olha a diferença. Você tem 50 centavos e deve 85 centavos. Imagina que você vai comprar um pão. E aí esse pão custa 85 centavos, mas você só vai ter 50 centavos. Você dá os 50 centavos e você vai ficar devendo, tá? Na padaria 35 centavos. Fechado? Então, também 0,35 centavos. Ou seja, 0,35 reais, ou melhor, você deve 35 centavos. Dessa maneira, é um número decimal, portanto, racional. Tá? Propriedade 3. O produto entre dois números racionais também vai ser um número racional. Olha como é verdade. 5 sobre 2 vezes 4 sobre 3. Para quem não lembra, multiplicação de fração. Você multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. 5 vezes 4 vai dar 20. 2 vezes 3 vai dar 6. E simplificando em cima e embaixo, ou seja, encontrando um divisor comum entre o numerador e o denominador, tá? Simplificando a fração, você nota que pode simplificar por 2. 20 por 2 dá 10. 6 dividido por 2 dá 3. Então, você tem uma fração irredutível. 10 sobre 3, ou 10 terços, que também é uma fração, portanto, um número racional. Tá? E olha só, imagina que você deve 10 centavos, tá? Para cada metade de pessoa. Ou seja, você multiplica 0,5 vezes menos 0,10. Multiplicação com sinais diferentes vai dar um resultado negativo. E quando você multiplicar 5 vezes 10 centésimos, você tem aqui 5 centésimos. Fechado? Ou seja, não é 5, é 5 décimos vezes 10 centésimos. Então, você tem 5 centésimos. Fechado? Propriedade 4. O quociente, ou seja, a divisão entre dois números racionais, sendo o divisor diferente de zero, isso é obrigatório, tá, pessoal? Sempre vai ser um número racional. Olha como é verdade. 5 sobre 4 dividido por 5 sobre 2. Para quem não lembra, divisão de fração. Você conserva a primeira fração, ó, 5 sobre 4, e você inverte a segunda. Fica, ó, o 5 que está em cima vem para baixo, e o 2 que está embaixo vem para cima. Quando você inverter, você multiplica. E a multiplicação é fácil. 5 vezes 2 vai dar 10. 4 vezes 5, 20. De novo, você pode cancelar 0 com 0. Tá bom? Fica 1 sobre 2. E o meio nós já sabemos que é 0,5. Que também é um número racional. Fechado? Ou seja, se você dividir 0,75 menos 0,75 por 0,3, você pode até fazer isso na calculadora para ser mais rápido, não tem problema. Tá? A gente vai ter uma aula específica sobre isso. Você vai ter menos 2,5, porque divisão com sinais diferentes, regra dos sinais é obrigatório. Sempre vai dar um número negativo quando os sinais forem diferentes. Tá bom? A regra do jogo de sinais a gente vai ter uma aula específica. Mas lembra-se, só é utilizado em 3 casos. Primeiro caso, para eliminar parênteses, chaves e colchete, você aplica a regra dos sinais, é obrigatório. Segundo caso, na multiplicação. Multiplicação, tá? Quando tiver sinais iguais ou diferentes, regra de sinal obrigatório. E nesse caso, divisão, tá? Somente nesses 3 casos é obrigatória a regra do jogo de sinais. Fechado? A gente vai ter aula específica sobre isso. Queridos, dito isso, muito obrigado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Aproveite e dá o seu joinha para ajudar na divulgação. E todo o material que foi dado nesse vídeo, utilizado nesse vídeo, foi retirado desses 2 referenciais teóricos. Fechado? Forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.